E começando aqui por velocidade, o ponto de velocidade vai para o Madara, tendo em vista que os feitos de velocidade do Madara são superiores aos feitos de velocidade do comandante Yamamoto. Pegando aqui como exemplo o Naruto criança, usando apenas um pouco do chakra da Kurama, já teve capacidade para acompanhar e acertar o Haku. Haku é um personagem que é confirmado, tanto pelo mangá como no anime, a ter a velocidade da luz. E o Madara no auge de poder dele é muito mais alto que esse Naruto criança, é várias vezes mais alto. Ou seja, o Madara auge é várias vezes a velocidade da luz. Fora também que o próprio Madara, não estando no seu auge de poder, teve capacidade para brincar com a velocidade do Gai. Gai, esse é um personagem que voou chutando o ar, ou seja, o Flash também quando voa, ele voa chutando o ar. Então o Gai tem um feito do Flash. Fora também que o Gai distorceu o espaço em sua volta de tão rápido que ele estava. Então o Madara é extremamente rápido, tendo capacidade até mesmo de brincar com alguém que distorceu o espaço de tão rápido que estava. Já o Yamamoto não tem tantos feitos realmente concretos de velocidade, porém, ele é sim mais alto que a velocidade da luz, porém, realmente, quando se trata de feitos, os feitos de velocidade do Madara passa em muito a velocidade do Yamamoto. Já se tratando de força física, tanto o Madara como o Yamamoto são extremamente fortes fisicamente, mas se a gente pegar, por exemplo, o Naruto Modo Sábio, já conseguia levantar ali pelo menos 600 toneladas, né, que era o peso daquele rinoceronte que o Naruto levantou. Tendo em vista que o nosso mundo pesa aí até 6 toneladas e que ele levantou era pelo menos 100 vezes maior. É que daí 600 toneladas usando a matemática. E o Madara também é muito mais forte fisicamente do que tanto esse Naruto Modo Sábio como o próprio Naruto Auge. Então o Madara consegue pegar grandes toneladas de peso. Já o Yamamoto também é extremamente forte fisicamente, mas quando realmente se trata de feitos de força física, ele não possui tantos feitos assim. Então o ponto de força física também vai novamente aí para o Madara. Agora indo para ponto de resistência, o ponto de resistência também vai para o Madara. Se a gente pegar novamente aqui o Naruto como exemplo, o Naruto no filme da Leste teve capacidade para resistir a um ataque que partiu a lua ao meio. E como eu já disse em outros vídeos, aquela lua possuía sol, cidade, castelo, oceano, floresta, mais o restante da lua. Então era uma lua realmente extremamente grande. E Naruto, não estando no auge de poder dele, teve capacidade para aguentar um ataque que partiu esta lua ao meio sem sair com nenhum tipo de dano. Então Madara no auge é mais resistente também que esse Naruto. Já o Yamamoto também não tem tantos feitos realmente resistindo a golpes com a capacidade destrutiva tão grande assim. Então o ponto aqui de resistência também vai para o Madara. Agora, quando se trata de poderes, os principais poderes assim, de forma bem resumida do Madara, é a sua imortalidade, ele é 100% imortal. Possui o Limbo, que são clones invisíveis do Madara original, tendo os mesmos poderes do Madara original. Detalhe aqui que tanto Yamamoto como o seu exército de invocações que ele usa quando ele ativa sua Bankai não mostrou capacidade nem para ver e nem para sentir o Limbo do Madara. O Madara também tem as suas esferas da verdade com capacidade de apagar da existência e de anular qualquer energia que não seja energia natural. O Madara também tem capacidade de invocar uma chuva de meteoros, tem um Rinnegan com os mesmos poderes que o Pain mostrou, tem um Susanoo perfeito muito mais poderoso que aquele que ele mostrou na luta contra os 5 Kages e também tem uma ilusão capaz de prender um planeta inteiro. Já o Yamamoto também é extremamente poderoso, tendo ali a sua Bankai que é extremamente poderosa. No primeiro nível da Bankai, ele sela as suas chamas na ponta da sua espada para assim aumentar o poder destrutivo de seus ataques. Na segunda fase da sua Bankai, ele se envolve com as chamas que tem o mesmo calor do sol. E na terceira fase da sua Bankai, ele invoca um exército de mortos, fora também que o Yamamoto aí tem poderes aí de selamento. Então assim, os principais poderes mesmo, os mais importantes, tanto do Yamamoto como do Madara são esses. E agora indo para poder destrutivo, o ponto aqui também vai para o Madara, tendo em vista que o Madara tem um poder destrutivo que passa nível planeta fácil, muito acima de nível planeta, tendo em vista que o Madara tem todas as bestas de caudas dentro dele. Como eu já disse em outro vídeo, cada besta de cauda tem a capacidade de destruir um planeta, tendo em vista que o chakra de apenas 200 ninjas já tinha capacidade para destruir toda a lua ali do filme da Leste. E como eu já mencionei, tinha sol, cidade, castelo, ilha, floresta, tinha todo um sistema de vida dentro daquela lua. E o chakra de apenas 200 ninjas comuns já tinha capacidade para destruir tudo isso. Imagine então o chakra das bestas de caudas, que tem literalmente milhares de vezes mais chakra que 200 ninjas comuns dentro do universo de Naruto. Indo agora para o final do vídeo, vamos analisar como que seria uma batalha entre esses dois. Se o Yamamoto ele liberar sua Bankai, o primeiro nível da Bankai ele sela todo o fogo da sua Bankai na ponta da sua espada para assim aumentar o seu poder destrutivo, porém isso daria certo contra o Madara? E a resposta é que não, o Madara simplesmente vai se esquivar de qualquer ataque da ponta da espada do Yamamoto, e mesmo que acerte, o Madara ele vai conseguir se regenerar devido à sua imortalidade. Se o Yamamoto ele usar o segundo nível da Bankai, onde ele se envolve
em um fogo que é dito aí a ter o mesmo calor do Sol. Isso aí realmente traria problemas, porém não daria vitória contra o Madara. Primeiro porque o Madara é imortal e qualquer coisa que esse fogo do Yamamoto possa causar no Madara, o Madara, devido à sua imortalidade, vai se regenerar. Porém, eu acredito que mesmo esse fogo tendo a mesma temperatura do Sol que o Yamamoto venha liberar no seu segundo nível da Bankai, eu acredito que não iria causar dano no Madara, tendo em vista que o nível de poder do Madara não está tão longe assim do nível de poder da Kaguya. E a Kaguya é uma personagem que criou dimensões, e nessas dimensões tinha Sol e estrelas, e como eu disse, o nível de poder do Madara não está tão longe do nível de poder desta Kaguya, então acredito que o Madara teria resistência mais que o suficiente para conseguir aguentar o fogo da Bankai do Yamamoto. E o terceiro nível da Bankai do Yamamoto é invocar um exército de mortos que ataca o seu alvo, o seu oponente do Yamamoto, até que o seu inimigo se transforme em pó. Porém, isso também não daria vitória. O Madara é mais alto que o próprio Yamamoto. Logo, essas invocações do Yamamoto não conseguiria nem mesmo triscar no Madara, tendo em vista a diferença de velocidade. E mais uma vez eu repito, o Madara é imortal. Qualquer tipo de dano que ele possa sofrer, ele simplesmente vai se regenerar. Então até esse momento aqui do vídeo, a gente percebe que o Yamamoto não tem formas concretas realmente e efetivas de derrotar o Madara. Mesmo os selamentos do Yamamoto não daria certo contra o Madara, já que, como eu disse, selamentos em Bleach são ali com base em pressão espiritual. E como aqui chakra e pressão espiritual é a mesma coisa, o Madara pode simplesmente absorver qualquer ataque de pressão espiritual do Yamamoto ou simplesmente se esquivar, tendo em vista a sua extrema velocidade. Ou simplesmente o Madara pode trocar de lugar com o Limbo, como ele realmente fez na luta contra o Naruto e o Sasuke, quando ele estava ali sendo selado. Então, os selamentos do Yamamoto, ou qualquer ataque que o Yamamoto tente fazer contra o Madara teria ali velocidade para reagir, para se esquivar, ou até mesmo se regenerar. Então, até o momento desse vídeo, a gente percebe que o Yamamoto, mesmo sendo extremamente poderoso, não tem formas aí realmente efetivas contra o Madara. Já o Madara tem formas aí que seria totalmente efetivo para derrotar o Yamamoto. O primeiro é a sua velocidade com as esferas da Busca da Verdade. Como eu disse aqui, o Madara é extremamente veloz, mais rápido que o próprio Yamamoto aí por feitos mostrados. Então, quando ele quiser, é só ele usar a sua velocidade juntamente com as suas esferas da Busca da Verdade, que ele simplesmente vai apagar o Yamamoto da existência, seja a cabeça ou o peito de Yamamoto, assim derrotando o próprio Yamamoto. Já as invocações do Yamamoto, o Madara simplesmente pode usar um Descome Infinito, como ele realmente fez contra o Naruto e o Sasuke, colocando um planeta inteiro em uma ilusão, e assim prenderia todas as invocações do Yamamoto em uma ilusão, também assim derrotando todas, já que todas as invocações do Yamamoto ficariam presas em uma ilusão, e aí ficaria à mercê do Madara. Lembrando que tanto o Yamamoto como suas invocações, aquele exército de mortos que ele traz à vida, não mostrou feitos para resistir, nem para quebrar, nem mesmo reconhecer a ilusão do Madara, que é o Descome Infinito. Se for da vontade do Madara, o Madara pode usar o próprio Limbo para usar o Descome Infinito diretamente, tanto no Yamamoto como nas suas invocações, e assim prender todos em uma ilusão. E como eu disse, todos ficariam à mercê do Madara. E mesmo que Yamamoto ele use ali o segundo nível da Bankai, onde ele se envolve em chamas com a mesma temperatura do Sol, o Madara pode simplesmente dar ordem para o seu Limbo ir lá e com as suas esferas da Busca da Verdade apagar o Yamamoto da existência, ou simplesmente fazer o Limbo usar um Susanoo perfeito e assim finalizar e derrotar o Yamamoto, tendo em vista que o Yamamoto não mostrou resistência para aguentar o ataque da espada do Susanoo perfeito. E como eu disse, o Yamamoto não tem capacidade para ver o Limbo do Madara. Então assim, o Madara tem várias formas de vencer o Yamamoto. E como eu já disse, tanto o Yamamoto como seus soldados não mostraram capacidade nem para perceber e muito menos quebrar a ilusão do Descome Infinito do Madara. Então o Madara tem várias formas de vencer o Yamamoto. Mas se você concorda ou discorda, deixe sua opinião nos comentários. O vídeo de hoje e falou!